Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam bem, tá? Olha, vejam só. Ontem, a tia falou pra vocês que iríamos dar início à segunda unidade, não foi isso? E que trabalhamos ontem o gênero textual, que foi a letra de música. Então, vejam só. Hoje, nós vamos dar início aos conteúdos direcionados ao estudo linguístico. Ou seja, a parte mais direcionada à língua portuguesa. E, de início, nós vamos falar, não sei se está bem nítido para vocês, mas a tia tentou deixar o mais nítido possível. Eu montei todo um esqueminha aqui, vamos falar hoje sobre os fonemas. Então, meus amores, por favor, eu peço que vocês peguem os livros de vocês e abram na página 11 para darmos início à nossa aula, tá bom? Página 11, todo mundo pegando aí na página 11. Lá onde tem estudo linguístico. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês de início. E aí vocês analisam e de acordo com toda a nossa aula, com toda a nossa aula gravada, todo o conteúdo que tem no livro, vocês poderão se autorresponderem. Não precisam mandar resposta para mim, eu quero que vocês se autorrespondam, tá bom? Vejam só, primeiro, som e letra são as mesmas, é a mesma coisa? E aí, pessoal, som e letra é a mesma coisa? Eles têm alguma relação? Olha, de ter relação tem, mas não são as mesmas coisas. Sons e letras são diferentes. E vejam só, como é que eu sei que som e letras são diferentes? A partir do momento que eu começo a estudar um conteúdo chamado fonemas. Primeiro, para falar de fonemas, eu não posso deixar de explicar para vocês qual é a parte da gramática que estuda e se dedica aos sons. Quem se dedica aos sons, a parte da gramática que estuda e se dedica aos sons, é a fonologia, tá bom? Então, a fonologia é a parte da gramática que estuda e se dedica em querer saber mais sobre os sons, tá, meus amores? Então, não podemos falar de fonemas sem retratarmos a questão da fonologia. Aí ele diz, som e letras são coisas diferentes. As letras existem para representar os sons ou fonemas. As letras existem para dar uma representatividade aos sons ou fonemas, tá bom? Aí aqui embaixo tem falando sobre alfabeto. Não vamos estudar sobre o alfabeto, mas que o alfabeto também ele está ligado à questão fonológica, à questão dos fonemas. Então ele diz assim, o nosso alfabeto, como já sabemos, são compostos por 26 letras. E com essas letras representamos todos os fonemas da língua portuguesa. Então, através dessas letras, podemos ter uma representação de todos os fonemas da nossa língua portuguesa, tá? Vejam só, lembre-se, o fonema é o som da voz ou a menor unidade sonora estudada pela fonologia. A palavra é a unidade básica da comunicação e os fonemas é a menor unidade sonora da fonologia, tá, meus amores? Coloquei aqui outro tópico onde diz, som e letras são coisas diferentes. As letras existem para representar os sons ou fonemas. Foi o que eu disse para vocês de início. Eu perguntei para vocês assim, se som e letras são as mesmas coisas e se eles têm relação. Não, sons e letras são diferentes. As letras, elas existem para representar os sons ou fonemas. Então, as letras vêm para dar uma representação, uma representatividade aos fonemas, tá? E aí, em seguida, quando formos passando o conteúdo, vocês verão ainda hoje exemplos de palavras que possuem apenas um fonema, ou que possuem apenas uma letra para representar um fonema, ou também exemplos de palavras
que possuem duas letras para representar um fonema, tá? Aí aqui eu coloquei nesse último tópico as letras que representam mais de um fonema, foi o que eu falei, e também as letras que representam somente um fonema. E a palavra, lembrando, é a unidade básica da comunicação, tá? Ou seja, é através das palavras que necessitamos, precisamos das palavras para a construção dos diálogos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se não existir uma coesão e empregar as palavras corretamente dentro de um diálogo, não há uma comunicação, tá, meus amores? Espero que vocês, estejam centrados. Ontem eu percebi que muita gente na hora da live estava focado no horário que iria acabar, estava focado nas questões de jogos, de Netflix. Não é assim, a gente tem que parar para analisar. Então espero que vocês estejam compreendendo o que a tia está falando para vocês. Hoje nós iremos retratar o conteúdo falado sobre fonemas, tá? Falei para vocês que quem estuda a parte do fonema é a fonologia, que é a parte da gramática que estuda os sons. Disse também para vocês que sons e letras são diferentes, porque as letras, elas existem para representar os sons ou fonemas. Também falei até agora que a palavra é a unidade básica da comunicação e que há letras que representam mais de um fonema e também há letras que só representam um fonema. Tá certo? Ainda na página 11 tem aqui. As letras representam apenas, algumas letras representam apenas o fonema. É o caso de B, D e F. Independente da composição da palavra, as letras B, D e F, elas só representam um único fonema, tá, meus amores? Porém, algumas vezes a relação entre os fonemas e as letras é um pouco mais complicada. E aí, o que acontece? Porque, sendo um pouco mais complicada, há o erro na hora da escrita. Quantas vezes xícara, 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 que tem se escreve com X, mas possui o som de CH. E aí, o que acontece? Ou colocam com CH, ou colocam com C cedilha. E aí, por isso o erro, por causa que dá uma variação entre o som e a letra, a maneira correta da escrita e a maneira como é pronunciada. Página 12. Palavra. Falamos sobre os alfabetos, agora vamos falar sobre palavras, que eu já disse para vocês que é a unidade básica da comunicação. E que ela pode ser dividida as palavras, elas podem ser divididas em sílabas. E essas sílabas são chamadas de fonemas, tá bom? E o fonema é um grupo, a sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas que pronunciados por uma única emissão de voz. Quando eu separo xícara, eu tenho sílabas e cada sílaba dessa é representada por um fonema ou um conjunto de fonema que é emitido, que é pronunciado com a emissão de uma voz. Xícara. Tá certo? Então, cada sílaba da palavra xícara, como exemplo, possui um fonema ou um conjunto de fonemas, tá? Daí nós vamos para as letras que representam o fonema. Gente, lembram que eu falei para vocês que aqui embaixo que há letras que representam mais de um fonema, mas também possuem letras que só representam um fonema? Então, nós vamos retratar-nos dela agora nesse instante. Observe as palavras saca e casa. Se pensarmos na letra S, veremos que ela representa dois sons diferentes. Esse exemplo mostra que existem letras com mais de um fonema.
A palavra é saca. O S tem som de S. Mas quando eu pronuncio a palavra casa, o S passará a ter som de Z. Então, uma letra com mais de um fonema. Então, letras que representam um fonema. Lá o primeiro tópico. Quando falamos a palavra ai, emitimos dois sons diferentes. O som do A e o som do I. Então, eles são representados por duas letras. A e I. Ai. Nesse caso, cada letra representa o seu som ou o seu fonema. Eu tenho a palavra ai. Cada letra representa o seu som. O A representa o som de A e o I representa o som de I. Então, letras que representam apenas um fonema ou um som. Já no caso de saca e casa, são letras que representam mais de um fonema. Porque na palavra saca, o S tem som de S. Porém, na palavra casa, o S tem som de Z. Então, ela representa mais de um fonema. E aí vem dizendo assim, ó, se pensarmos na letra S, veremos que ela representa dois sons e dois sons diferentes. No primeiro exemplo, o som de S, no segundo exemplo, o som de Z. Esse exemplo mostra que existem palavras com mais de um fonema. Fonemas representados por mais de uma letra. Esse exemplo é o que mais encontramos no nosso dia a dia na questão dos fonemas. São fonemas, são letras que são representados por mais de uma letra. Existem também casos de sons representados por mais de uma letra. É o caso do fonema. Existem casos de sons que são representados por mais de uma letra. Palavras que possuem SS ou que têm sons de SS são dois S ou C cedilha, tá? E ele deu o exemplo aqui. Nas palavras poço e osso, tanto o C cedilha quanto o SS representam o mesmo som. O som de dois S's. Poço e osso. É como se o som da palavra poço e osso representam dois fonemas, representam dois sons. No caso de SS. Então, também há letras que representam dois ou mais sons ou fonemas, tá? E aí, os fonemas são representados por mais de uma letra, nesse caso. Letras que não representam nenhum fonema. E também tem, professora, letras que não representam nenhum fonema. Sim, a letra H é um exemplo dela. Ela não representa nenhum fonema. Ela participa da construção da palavra, mas não representa nenhum fonema. Aí, veja só. No livro ele fala assim: há casos ainda mais curiosos. Existem letras que não representam nenhum som nas palavras, como é o caso da letra H. A letra H não representa nenhum som na palavra, tá? E também tem letras que representam vários fonemas. Lembra que eu dei o exemplo do início da palavra xícara? Pois ela é uma delas, porque o X ele pode ser encontrado representando vários fonemas diferentes. Ele deu exemplos aqui: xícara, shot, extremo, êxtase, exato, mexer, exame e táxi. Viram que ele pode representar vários fonemas. Xícara, CH, shot, também tem som de CH, e táxi, som de QI, não é isso? Então, o X representando vários fonemas. Aí aqui embaixo ele diz:
Em qual dessas palavras o X representa o mesmo fonema? Eu comparei até o exemplo da xícara e shot, né? É por causa dessas diferenças de sons e semelhança nas letras que algumas palavras com X são difíceis de escrever. Dúvidas em saber, por exemplo, se determinada palavra se escreve com X ou com CH surgem porque o mesmo fonema podem aparecer representado por letras diferentes ou a mesma letra pode apresentar diferentes fonemas. Eu tenho nas palavras que possuem o X, os fonemas eles podem aparecer com uma certa dificuldade se na escrita é com X ou com CH por causa do som a que emite na hora da pronúncia. Então, quando eu pronuncio a palavra shot, muitas das vezes a pessoa não vai saber se escreve com X ou com CH pelo fato da pronúncia. Tá bom? Aí na página 13, no quadrinho que tem em tempo, aparelho fonador é o conjunto de órgãos envolvidos na fala. O conceito da palavra fonema não surgiu assim aleatório. Surgiu porque temos um conjunto de órgãos que são chamados de aparelho fonador, que estão envolvidos o pulmão fazem parte deles o pulmão, a laringe, a faringe, a boca, os lábios e a cavidade nasal, tá bom? Então, esse conjunto de órgãos que eu acabei de retratar para vocês, pulmão, laringe, boca, cavidade nasal e os lábios, são um conjunto chamado de aparelho fonador, porque é através deles que emitimos o som, tá? Então, o fonema chama-se fonemas porque os sons elementares é distintivo que o ser humano produz pela voz e exprime seus pensamentos e emoções. Então, por que chamamos de fonema? Porque é através dos aparelhos fonadores, através da boca ou das cavidades nasais, do ar que exprime dos pulmões, que conseguimos emitir diferentes tipos de sons para representar cada letra e cada fonema, tá? Então, por isso que a palavra se chama fonema. Veja a seguir 2 razões para dificultar engrafar as palavras. A primeira razão para dificultar muitas vezes o mesmo fonema é representado por diferentes letras. O fonema X, que na página 3, na 12, eu falei para vocês que o fonema X, ele é encontrado, a letra X ela é encontrada por diferentes fonemas. E agora eu vou dar um exemplo do fonema X que dificulta no momento da grafia. Enxada, caixa, aí o fonema o X com som de X, né? Enxada e caixa. O X com som de CH, chulé, aliás, o CH com som de X, chulé, chocolate, tudo são 2 exemplos de palavras que se escrevem com CH, mas tem o som de X. O fonema Z, então, palavras com o som de Z, cozido e dízimo, mas palavras que se escrevem com a letra S e tem som de Z, casa e braseiro. Palavras que se escrevem com a letra S, porém com som de Z. E palavras que se escrevem com a letra X e também tem a pronúncia com som de Z. Exagero e exame. Todas as 2 palavras escritas com a letra X, porém com som de Z. O fonema S, ou seja, palavras com som de S.
As palavras com S que realmente que se escrevem com S e tem som de S, como sacola e conversa. A. Palavras que se escrevem com a letra C e tem som de S, como centímetro. E A. Palavras com a letra C cedilha que tem o som de S, poço e maçã, é um exemplo delas. Há palavras que se escrevem com SS, mas tem apenas o som de um S, como poço e falasse. Escrevem com SS, mas tem som de apenas um S, poço e falasse. Nascer e descer se escreve com SC, mas tem som de S, nascer e descer. E cresça, que se escreve com SC cedilha, porém tem som de S. E por último, as palavras que se escrevem com X e C, exceção, mas tem o som de S. Então, exceção é um dos exemplos de palavras que se escrevem com X e com C, mas tem o som de S, tá? Essa é a primeira razão. É o uso de um mesmo fonema representado por diferentes letras, tá? E a segunda razão é que, em alguns casos, é necessária a união de duas letras, ou seja, dois dígrafos, para representar um fonema. Por exemplo, vermelho, sonho, carro e passo são palavras que necessitam de dois dígrafos para representarem apenas um fonema, tá? Então, veja um exemplo. Sonho. Sonho. Temos 5 letras, S-O-N-H-O. Sonho. 5 letras, mas na pronúncia sonho, eu tenho 4 fonemas, porque o NH representa apenas um único fonema. Carro. Carro. C-A-R-R-O. 5 letras, mas 4 fonemas, porque o RR tem som apenas de um R. Vermelho. Vermelho. V-E-R-M-E-L-H-O. O LH tem apenas um único fonema, um único som. Então, eu tenho 8 letras e 7 fonemas. E passo a mesma coisa. Tenho 5 letras e 4 fonemas, porque o SS, na hora da pronúncia, o som tem apenas... o SS tem apenas o fonema de um som, de um S. Então, passo. Escrevo com SS, então eu tenho 5 letras, mas na pronúncia, os dois S têm apenas som de um S só. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido a parte dessa aula. Vocês irão fazer a atividade para casa da página 14, tá? E lembrando que vocês não têm aula amanhã, não tem aula gravada ao 6º ano para sexta-feira, mas terá live. Então, no horário das 14 horas, eu espero que esteja a turma de vocês é grande, então uma grande participação de todos os alunos na nossa live, tá? Às 14 horas vocês terão live amanhã. Tchauzinho.